Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Deus tem feito coisas grandes para mim. E olhando para trás eu me pergunto: como é, meu Deus, que eu cheguei aqui? Eu vivia sem nenhuma esperança, cabisbaixo parecia o meu fim. Mas pegaste minhas mãos dizendo: filho, vem comigo pra viver os projetos que eu preparei pra ti. E então vi as mãos do Senhor fazendo o impossível acontecer em meu favor. E ao ver tudo isso eu chorei. Estou vivendo além de tudo aquilo que eu sonhei. Além do que sonhei, meu Deus realizou. Estou vivendo hoje tudo que Ele me falou. E quem me ver assim pode até me criticar, mas não sabe o que eu passei para até aqui chegar. Além do que sonhei, simplesmente inexplicável, minha história de milagres. Vivo para adorar a Deus. Às vezes não acredito, tudo parece um sonho. Em Deus eu posso sonhar, porque somente Ele pode fazer além do que sonhei. Sonhei, meu Deus realizou, nos mínimos detalhes de mim Ele cuidou. Sonhei e hoje posso dizer: como José sonhou, sonhe também, porque Deus pode fazer além do que sonhei. Meu Deus realizou. Estou vivendo hoje tudo que Ele me falou. E quem me ver assim pode até me criticar, mas não sabe o que eu passei para até aqui chegar. Além do que sonhei, simplesmente inexplicável, minha história de milagres. Vivo para adorar a Deus. Às vezes não acredito, tudo parecia um sonho. Em Deus eu vou sempre sonhar, porque só Ele pode fazer além do que sonhei. Fazer além do que sonhei. Oh, glória! Que eu e você, meus irmãos, nunca deixe de sonhar, meus irmãos. Que eu e você sempre sonhe, meus irmãos. Porque quem realiza os meus e teus sonhos é Deus, meus irmãos. Porque quem vai realizar os meus e teus sonhos é Deus, meus irmãos. Que você nunca deixe de sonhar, meus irmãos. Que você seja um sonhador, igual José, meus irmãos. Porque quem vai realizar o meu e os teus sonhos é Deus, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E desde já quero desejar uma boa tarde para meus irmãos, amém? E a paz do Senhor. E que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Gênesis, capítulo 37 e o versículo 5. Amém, meus irmãos? Gênesis, capítulo 37 e o versículo 5. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que eu e você, meus irmãos, nunca deixe de sonhar, meus irmãos. Que eu e você sonhe, meus irmãos. Porque quem realiza o meu e o teu sonho é Ele, meus irmãos. Mas que eu e você, meus irmãos, saiba para quem vai contar os meus e teus sonhos, meus irmãos. Que você não conte os nossos sonhos para todo mundo, meus irmãos. Porque nem todo mundo, meus irmãos, que diz que está comigo, com você, tá, meus irmãos. Porque quando Deus der um sonho para mim, para você, meus irmãos, e você não sai abrindo a boca para contar para qualquer um, não, meus irmãos. Que você feche a boca, meus irmãos. Que você só deixe para contar, meus irmãos, quando se realizar, quando se concretizar, meus irmãos. Porque muitas das vezes você fala para pessoas erradas, meus irmãos. Porque nem todo mundo, meus irmãos, que diz que está comigo, com você, verdadeiramente está, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que batem nas tuas costas, mas não quer ver você bem, meus irmãos. Não quer que o sonho de Deus se realize na tua vida. Então que nessa tarde, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, aprenda a ficar de boca fechada. Que você só conte, meus irmãos, quando se realizar, quando se concretizar, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você abre a boca, meus irmãos, para pessoas erradas. Nem todo mundo, meus irmãos, que diz que está comigo, com você, meus irmãos, verdadeiramente está. Que você, meus irmãos, tenha sabedoria, meus irmãos, para quem você vai contar nossas intimidades. Para quem você vai contar nossos sonhos, meus irmãos.
Porque, meus irmãos, José, meus irmãos, contou, meus irmãos, o sonho dele, meus irmãos, para os seus irmãos, meus irmãos. Ele foi jogado no poço, meus irmãos. Não é diferente da minha na tua vida, meus irmãos. Porque quando a gente abre a boca, meus irmãos, para pessoas que não é pra gente falar, meus irmãos, vai acontecer comigo, com você também, como aconteceu com José, meus irmãos. Porque a gente acha que deve confiar nas pessoas, meus irmãos, mas nem todo mundo é de confiança, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, e você, meus irmãos, tenha sabedoria para quem você vai abrir, contar nossos sonhos, para quem você vai falar, meus irmãos. Porque nem todo mundo, meus irmãos, que diz que está comigo, que você está, meus irmãos. Porque José, meus irmãos, foi jogado no poço, meus irmãos, por ser um sonhador, por ter, né, falado, né, meus irmãos, aberto a boca, ter falado, né, demais, meus irmãos. E que você, meus irmãos, aprenda, né, meus irmãos, que nem todo mundo, meus irmãos, é de confiança, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que diz que está comigo, com você, mas não está, meus irmãos. E que você, né, meus irmãos, nessa tarde tenha sabedoria, peça sabedoria a Deus, para quem você vai contar nossas intimidades. Porque nem todo mundo, meus irmãos, que está comigo, com você, verdadeiramente está, meus irmãos. Porque o sonho de Deus na minha tua vida vai se realizar, meus irmãos. Porque os planos de Deus na minha tua vida ninguém pode impedir, meus irmãos. Mas atrasa, meus irmãos. Quando você conta para as pessoas erradas, meus irmãos, atrasa, meus irmãos. Só que vai se realizar, meus irmãos. Porque os planos de Deus na minha tua vida ninguém pode impedir, meus irmãos. Mas atrasa, meus irmãos. Muitas das vezes você sofre, meus irmãos, por abrir a boca demais, por falar demais. E que você nessa tarde, meus irmãos, aprenda. Só deixe para contar, meus irmãos, os sonhos, os planos de Deus na minha tua vida, quando se concretizar, quando se realizar, meus irmãos. Enquanto isso, meus irmãos, enquanto não se realizar, não for concretizado, meus irmãos, que você não abra a boca, meus irmãos. Porque eu tiro por mim, meus irmãos. Eu abri a boca demais, meus irmãos. Falei demais que não era para falar. Mas agora eu entendo, meus irmãos, porque Deus tem o melhor para a irmã Tatiana. Por isso que não se realizou, meus irmãos. Né? Porque Deus tem o melhor para a irmã Tatiana e para vocês, meus irmãos. Mas que você não abra a boca, meus irmãos, quando Deus der um sonho para mim, para você. Que você se cale, meus irmãos. Que você, né, fale só para Deus. Converse só com Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente abre a boca, meus irmãos, e atrasa o que Deus tem na tua vida. E muitas das vezes você sofre, meus irmãos. Né? Porque a gente confia em pessoas que não é para confiar. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você só deixe para contar nossos sonhos, meus irmãos, nossos projetos, quando se realizar, meus irmãos, quando se concretizar. Enquanto isso, meus irmãos, você não abre a boca. Porque nem todo mundo, meus irmãos, que diz que está comigo, você está, meus irmãos. E tem muitas pessoas que invejam a mim e a você, meus irmãos. Não pelo que eu e você tem, mas pelo que você carrega, meus irmãos, que é a presença de Deus. E quando você tem a presença de Deus, meus irmãos, você incomoda. Então que você, meus irmãos, não abra a boca para falar para todo mundo, meus irmãos, os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma boa tarde e um ótimo início de semana.